Eu sempre acreditei que nosso casamento fosse inquebrável, uma estrutura sólida projetada para resistir a qualquer abalo, até que aquele baile de gala beneficente mudou tudo. Uma única dança, coreografada pela traição e pelo descaso, foi o suficiente para revelar a verdade que eu me recusava a ver. Enquanto minha esposa deslizava com uma fluidez pecaminosa nos braços de outro homem, os olhos dela não me procuraram nem por um segundo no salão lotado do Hotel Unique, o icônico edifício em forma de arco nos Jardins, em São Paulo. Ela dançava com ele como se eu fosse um detalhe irrelevante na arquitetura do lugar, completamente alheia ao fato de que o mundo dela estava prestes a implodir no exato momento em que eu atravessasse aquelas portas de vidro. Agora, ela parece desesperada para se explicar, inundando meu celular com justificativas vazias, mas certas traições abrem feridas profundas demais para que meras palavras possam cicatrizar. Meu nome é Matheus Ribeiro. Tenho 38 anos e sou arquiteto. Até 6 meses atrás, eu tinha a convicção de que possuía o tipo de vida que as pessoas invejam nas redes sociais. A Raquel e eu nos conhecemos nos corredores da faculdade, vivemos aquele frescor do namoro por 3 anos e selamos nosso compromisso em uma cerimônia íntima, com os pés na areia e vista para o mar de Ilhabela. Com o tempo, seguimos o roteiro esperado do sucesso paulistano. Compramos nossa primeira casa em um condomínio fechado em Alphaville, adotamos o Thor, um Golden Retriever que era o centro das nossas atenções, e fazíamos planos vagos de ter filhos quando o momento fosse certo, ou quando as nossas agendas permitissem. Ela subiu rapidamente na carreira em uma agência de RP prestigiada no centro, enquanto eu consolidava meu nome projetando torres comerciais que hoje definem parte do horizonte da cidade. Não éramos bilionários, mas vivíamos confortavelmente. Mantínhamos o ritual das noites de encontro toda sexta-feira, passávamos os finais de semana discutindo reformas e fazíamos uma grande viagem internacional por ano. Nossa vida não transbordava glamour todos os dias, mas era a nossa, e eu tinha a audácia de acreditar que éramos felizes. Meu pai sempre dizia: Mateus, um bom casamento não é sobre grandes gestos cinematográficos. É sobre escolher um ao outro todo santo dia. E eu escolhia Raquel a cada amanhecer, sem hesitar. Mesmo nas crises de estresse, mesmo quando discutíamos por bobagens cotidianas, nunca passou pela minha mente que o nosso para sempre tivesse uma cláusula de rescisão. Meus amigos frequentemente reclamavam de seus casamentos desgastados e eu, em um silêncio satisfeito, agradecia por sermos diferentes. Éramos sólidos. Inabaláveis. Ou assim eu pensava até aquela noite de abril. Era um jantar de gala organizado pela agência da Raquel para uma fundação de pesquisa contra o câncer. Ela passou semanas mergulhada na organização, e eu estava genuinamente orgulhoso de sua competência, embora eventos sociais desse porte costumem me causar um tédio mortal. Aluguei um traje a rigor sob medida, poli os sapatos e me preparei psicologicamente para uma noite de sorrisos plásticos e champanhe caro. Se eu pudesse voltar no tempo, teria ficado em casa? Teria inventado uma gripe súbita? Ou teria entrado naquele salão do mesmo jeito, protegido pela minha ignorância, sem saber que minha vida estava prestes a sofrer um colapso estrutural? A verdade é que você não consegue desver o que já foi testemunhado. Não se esquece o momento em que percebe que os alicerces da sua existência foram construídos sobre areia movediça. E você não consegue mais fingir que a mulher que dormiu ao seu lado por 12 anos não é capaz de pulverizar tudo o que construíram com uma única música. O salão do Unique brilhava de forma opressora. Lustres de cristal refletiam no mármore polido, criando um jogo de luzes que parecia zombar da minha cegueira. Taças de cristal tilintavam enquanto a elite discutia filantropia entre goles de Velvet Liquid. A Raquel estava deslumbrante em um vestido azul profundo que esculpia suas curvas. O cabelo loiro estava preso em um coque sofisticado, revelando os brincos de diamante que dei a ela no nosso 10º aniversário. Você caprichou, Ribeiro, ela sussurrou, ajeitando minha gravata borboleta com uma delicadeza que agora me parece calculada. O perfume dela, algo caro, com notas de jasmim, pairava entre nós, familiar e ao mesmo tempo estranho, como uma memória que eu não conseguia mais validar. A noite seguiu o protocolo de sempre. Eu segurava meu uísque enquanto trocava banalidades com investidores. A Raquel flutuava pelo salão, totalmente em seu elemento,
a rainha do RP. De vez em quando, ela buscava meu olhar e sorria, e eu me sentia o homem mais sortudo da sala por suportar aquilo por ela. Por volta das 10, a banda subiu o tom e os casais ocuparam a pista. Eu estava preso em uma conversa interminável com um arquiteto aposentado sobre shoppings no interior, enquanto a Raquel tinha sumido para resolver alguma demanda da festa. Sua esposa faz um trabalho admirável, disse o homem, apontando para o centro da pista. Assenti educadamente e me virei. Foi quando o chão sumiu sob meus pés. Ela estava dançando com um homem que eu nunca tinha visto. Ele era alto, de cabelos escuros e exalava aquela confiança irritante de quem nasceu em berço de ouro. A mão dele repousava com uma intimidade excessiva na base das costas dela, e eles se moviam em uma sintonia que não se aprende em uma única música. Não era uma dança profissional ou de cortesia. Aquilo era algo carnal. Ela olhava para ele com um brilho que eu não via direcionado a mim há anos, uma mistura de fascínio e desejo que me causou náuseas. O que mais me doeu não foi a proximidade física ou as mãos atrevidas dele. Foi o fato de ela estar completamente absorvida, rindo de segredos sussurrados, totalmente alheia ao mundo ao redor. Ela dançava como se eu fosse invisível, como se o salão cheio de conhecidos fosse apenas um cenário para o seu caso particular. Esperei por um olhar, um sinal de culpa, qualquer coisa. Mas ela nunca olhou. Ela estava perdida em um universo onde eu não existia. Meu corpo gelou. Deixei o copo em uma mesa lateral e ajeitei o paletó, tentando manter a postura. Não fiz um escândalo, não atravessei a pista para confrontá-los. Simplesmente me virei e caminhei para a saída, sentindo-me como um fantasma na minha própria vida. Parei no bar por um instante, apenas para confirmar o pesadelo. A música ficou mais lenta, mais íntima. Em vez de se afastarem, como dita a etiqueta para desconhecidos, ele a puxou para mais perto e a minha Raquel se derreteu no peito dele como se aquele fosse o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Eu reconheci aquele olhar de paixão absoluta. Eu o vi anos atrás, em Ilhabela. Agora, ele pertencia ao Adriano. Belo evento, não é? Disse Marisa, uma colega dela, interrompendo meu transe. Ela seguiu meu olhar e o sorriso dela murchou ao ver a cena. Ah, vejo que o Adriano está aqui. Não sabia que ele tinha sido convidado, comentou ela, visivelmente desconfortável, antes de se retirar apressadamente. Fiquei ali por minutos que pareceram horas. Vi a mão dele descer mais, vi os lábios dele roçarem o pescoço dela e vi os dedos da minha esposa apertarem o ombro dele em resposta. Aquilo não era um flerte. Era um hábito. Escolhi sair com o que restava da minha dignidade. Caminhei até o manobrista e senti minhas mãos tremerem violentamente. Não era apenas raiva. Era a percepção aterradora de que meu casamento tinha acabado meses atrás, e eu fui o último a saber porque não estava prestando atenção. Ao entrar no carro, olhei pelo retrovisor para a fachada do hotel, esperando, talvez por masoquismo, vê-la correr atrás de mim. Ela não veio. Dirigi sem rumo pelas avenidas de São Paulo, as luzes da cidade transformando-se em borrões através do para-brisa. Acabei no bar do Luiz, um boteco sem luxos onde costumava ver futebol com o Thiago. Ali, entre o cheiro de fritura e a indiferença dos clientes, pedi um uísque puro. 2 horas depois, meu celular vibrou. Mateus, onde você está? Estou te procurando em todo lugar. Ela levou 2 horas para notar que o marido não estava mais na sala. O evento, ou talvez o Adriano, era mais importante. Respondi apenas, saí. Quando ela perguntou se tinha acontecido algo, ri sozinho no balcão. Só a destruição sistemática da minha vida, Raquel. Nada demais. Desliguei o aparelho. Enquanto tomava a 3ª dose, a clareza cortante me atingiu. O que mais doía não era a traição física em si, mas a ausência total de arrependimento nos olhos dela enquanto ela dançava. Naquele salão, ela não me dedicou um único pensamento. E foi ali, entre o tilintar de taças e uma música lenta, que o nosso para sempre ruiu definitivamente. Perdi a noção do tempo naquele balcão de madeira desgastada.
A multidão mingou conforme a meia-noite se aproximava, restando apenas eu, o garçom com olhar de tédio e alguns frequentadores assíduos que assistiam ao VT de um jogo do Brasileirão que ninguém parecia realmente se importar. Meu celular, abandonado sobre a mesa, vibrava esporadicamente, as ligações desesperadas da Raquel dando lugar a mensagens cada vez mais frenéticas, um rastro digital de ansiedade. Mais uma, chefia? Perguntou o garçom, apontando para o meu copo de uísque, onde o gelo já havia derretido por completo. Balancei a cabeça, sentindo o peso do cansaço nos ombros. Melhor não. Tem café fresco? Ele assentiu e foi preparar uma garrafa. Eu não estava bêbado. 3 doses ao longo de várias horas não eram suficientes para me tirar os sentidos, mas eu precisava de clareza absoluta. O choque inicial, aquele entorpecimento frio, estava sendo substituído por uma raiva afiada e focada. Uma raiva que exigia ação, não fuga. Enquanto esperava o café, finalmente desbloqueei o celular. 12 chamadas perdidas e uma sequência de notificações que pareciam gritos mudos. Mateus, você vai voltar? Mateus, por favor, me atende. Onde você está? Estou ficando preocupada de verdade. Pelo menos me avisa que você está bem. Por favor, vem para casa para a gente conversar. Eu te imploro. Estou saindo da festa. Chego em casa em 20 minutos. A última mensagem tinha sido enviada há mais de 1 hora. Imaginei-a agora, caminhando de um lado para o outro na nossa sala em Alphaville, ainda com aquele vestido azul profundo que eu tanto admirei, ensaiando qualquer justificativa que sua mente ágil de RP pudesse arquitetar. O pensamento me revirou o estômago. O café chegou forte, escaldante e amargo. Agradeci e ponderei minhas opções. Eu poderia dirigir até casa e confrontá-la agora, mas o que isso resolveria sob o manto do cansaço? Íamos discutir, ela ia desabar em lágrimas, eu ia explodir, ou pior, eu acabaria cedendo a um perdão oco sem sequer entender a extensão do que estava perdoando. Não, uma conversa daquelas exigia a luz impiedosa do dia e a sobriedade de ambos. Peguei o telefone e liguei para o Tiago. Ele atendeu no segundo toque. Mateus? A voz dele estava alerta. Tá tudo bem, cara? Viu que horas são? Não muito, Tiago. Posso dormir aí hoje? Houve uma pausa breve, o silêncio de quem processa uma gravidade inesperada. Claro, sem problemas. A chave tá na mão. Mas e a Raquel? Ela tá bem? A preocupação genuína dele quase me desarmou. Ela está bem. Nós é que não estamos. Explico quando chegar. 20 minutos depois, eu estava sentado no sofá do Tiago com uma caneca de café, desenterrando o que tinha visto no baile. Ele ouviu tudo sem me interromper, a expressão fechando conforme eu descrevia a sintonia dela com o Adriano e o total apagamento da minha existência naquele salão. Putz, Mateus. Ele disse finalmente, soltando o ar com força. Você tem certeza que não foi só? Sabe, a empolgação da festa? O ambiente? Não tenta racionalizar por ela, Tiago, eu o cortei, a voz seca. Você não viu o olhar. Você não sentiu a voltagem entre os dois. Ele passou a mão pelo cabelo, inquieto. Entendi. Então, qual é o plano? Não sei, admiti, sentindo vazio no peito. Mas preciso de respostas reais antes de decidir qualquer coisa. Não aceito mais meias-verdades. Você acha que ela vai abrir o jogo de primeira? Era a pergunta que eu vinha evitando. Talvez não. Mas eu conheço a Raquel. Vou saber se ela estiver mentindo para salvar a própria pele. Meu celular vibrou novamente. Uma última mensagem dela. Mateus, por favor, só me avisa que você está seguro. Estou morrendo de preocupação. Digitei com os dedos pesados. Estou seguro. Vou dormir no Tiago. Conversamos amanhã. Os 3 pontinhos de digitando apareceram instantaneamente e sumiram.
Um minuto inteiro de silêncio digital se passou antes que reaparecessem. Mateus, me desculpa. 2 palavras. Um reconhecimento implícito que confirmava minhas piores suspeitas, sem explicar a profundidade do abismo. Pode usar o quarto de visitas, disse o Tiago, observando meu semblante. A cama é boa, o silêncio é garantido. Tenta descansar. Valeu, cara. Acho que o sono vai ser um luxo difícil hoje. Quer que eu vá contigo amanhã? Sabe como é, apoio moral. Não, obrigado. É uma conversa que eu preciso enfrentar sozinho. É o meu enterro ou a minha ressurreição. Passei a noite olhando para o teto do quarto de visitas, a frase me desculpa ecoando como um mantra torturante. Desculpa pelo quê? Por ter se deixado levar? Por ter sido pega? Ou por tudo que vim escondendo sob o verniz de casamento perfeito? A manhã chegou com uma claridade agressiva invadindo as persianas. Dormi 3 horas de um sono picado, povoado por sombras e música lenta. No espelho do banheiro, vi um homem que parecia ter envelhecido 5 anos em uma única noite. Olheiras profundas, barba por fazer, o rosto de quem teve o tapete puxado com violência. Tomei banho, peguei uma camiseta emprestada do Tiago e tomei um café preto na cozinha enquanto ele voltava da corrida matinal. Você tá com uma cara péssima, bicho, observou ele, pegando uma garrafa de água. E me sentindo pior ainda. Valeu por tudo, Tiago. Precisando, a porta tá sempre aberta. Vai pra casa agora? Assenti. Preciso encarar o que restou. E se o que você ouvir for pior do que você imagina? Aí vou ter que decidir o que ainda vale a pena salvar. Se é que sobrou algo além de escombros. O caminho de volta para Alphaville foi um borrão. Cada semáforo fechado era uma oportunidade para ensaiar perguntas que eu temia fazer. Nossa casa parecia intocada, um monumento de concreto e vidro que escondia a podridão interna. O carro dela estava na garagem. Fiquei ali, sentado no meu carro, respirando fundo até criar coragem para girar a chave na porta. Encontrei a Raquel na cozinha. Ela ainda usava o pijama, segurando uma caneca de chá com as 2 mãos, como se tentasse se aquecer de um frio interno. Quando entrei, ela levantou os olhos, estavam vermelhos, inchados. Ela tinha passado a noite chorando. Mateus, disse ela, a voz frágil, quase um sussurro. Graças a Deus. Precisamos conversar. Eu sei, respondi, mantendo a distância, recusando-me a sentar. Vamos direto ao ponto. Ela baixou a caneca, as mãos tremendo levemente. Sobre ontem à noite. Eu sei como pareceu, mas... Quem é o Adriano? Interrompi, a voz cortante como vidro. O rosto dela perdeu a cor restante. Como você? Não importa como eu sei o nome dele. Quem é ele, Raquel? E não me venha com um conhecido do trabalho. Ela respirou fundo, tentando se estabilizar. Ele presta consultoria para a fundação. Nos conhecemos há alguns meses, nas reuniões de planejamento. Somos colegas. Amigos de projeto. Nada além disso. Soltei uma risada amarga, que ecoou pela cozinha vazia. Tenta de novo, Raquel. Amigos não dançam com aquela intimidade. Amigos não se tocam daquele jeito. Eu vi o jeito que você olhava para ele. Foi só uma dança, Mateus. Você está transformando isso em algo que não aconteceu. Eu estava feliz com o sucesso do evento, estava relaxada. Relaxada a ponto de esquecer que seu marido estava no mesmo recinto? Dei um passo à frente. Uma dança tão inocente que você nem notou quando eu saí. Ela corou, uma mistura de vergonha e defensiva. Eu estava trabalhando. Tinha 1000 coisas na cabeça. Inclusive a mão daquele sujeito na sua cintura? Raquel, não me subestime. Vou perguntar uma única vez e quero a verdade nua e crua. O que está acontecendo entre você e esse Adriano? Ela baixou os olhos.
O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Eu não sei como definir isso, ela finalmente murmurou. Você dormiu com ele? A pergunta queimou minha garganta como ácido. Não. Pelo amor de Deus, não. Nunca chegamos a esse ponto. Então é o quê? Um namoro platônico? Uma amizade colorida de bastidores? Me ajuda a entender o que eu vi ontem. Ela olhou para mim, as lágrimas transbordando. Ele me faz sentir. Vista, Mateus. Importante. Do jeito que você me fazia sentir antes do trabalho, da rotina e das prestações da casa virarem os únicos assuntos entre nós. Aquelas palavras doeram mais do que se ela tivesse admitido o sexo. Havia uma verdade ali que eu não podia ignorar. Tínhamos nos tornado funcionais, automáticos. Eu me enterrei nos projetos das torres comerciais e assumi que o nosso amor era uma constante que não precisava de manutenção. Mas ela também tinha feito uma escolha. Ele te faz sentir vista. Comecei a andar pela cozinha, a adrenalina pulsando. E isso é um passe livre? E os nossos votos? A vida que a gente construiu tijolo por tijolo? Eu não estou justificando. Ela gritou. Estou tentando explicar como aconteceu. Foi gradual. Gradual? Repeti. Há quanto tempo isso dura? 4 meses. Começou com cafés depois das reuniões. Depois almoços. Conversávamos sobre tudo. Sonhos que eu não compartilhava mais com você porque você chegava em casa exausto e só queria dormir. A acusação era um golpe baixo, mas certeiro. Eu estava ausente, sim. Mas eu não estava em outros braços. Então a culpa de você ter buscado consolo em outro é minha? Não. Eu assumo o que fiz. Mas não aconteceu no vácuo, Mateus. Parei diante dela, os olhos fixos nos dela. Ele esteve aqui? Na nossa casa? Não. Eu te juro por tudo. Nunca foi físico. Ainda. A palavra ficou suspensa no ar, uma promessa sombria de um futuro que eu não fazia parte. Quero saber de tudo, Raquel. Sem omitir uma vírgula. Ao longo da hora seguinte, ela desenterrou a história com Adriano Mendonça, um consultor financeiro de 38 anos, voluntário na fundação. O que começou com cafés inocentes evoluiu para trocas de mensagens incessantes, ligações no caminho para casa, confidências e uma intimidade emocional que era um adultério em tudo, menos no ato físico. Ele sabe que eu existo? Perguntei com um sarcasmo ácido. Sabe. Eu falo de você. Que generosidade a dele. Ele sabe que eu vi vocês ontem? Ela assentiu, soluçando. Eu percebi que você tinha sumido quando o evento acabou. Entrei em pânico. Sabia que você devia ter visto a gente na pista. Você falou com ele hoje? A pergunta foi um tiro no escuro. Ela hesitou. O silêncio entregou a resposta. Ele mandou mensagem. Para saber se eu estava bem. Eu disse que você não tinha dormido em casa. Ri, um som desprovido de qualquer humor. Então o amante já está a par da situação. Conveniente. Ele não é meu amante. Para mim, ele é muito mais do que isso. Ele é o homem que ocupou o espaço que deveria ser meu. E pelo visto, eu venho perdendo essa posição há meses sem nem saber que havia uma disputa. A tensão na cozinha era sufocante. Eu olhava para a mulher com quem compartilhei 12 anos e via uma estranha. Preciso de tempo, anunciei. E de espaço. Muito espaço. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significa? Significa que eu não consigo respirar o mesmo ar que você agora. Não sabendo que você entregou sua mente e seu coração para outro homem enquanto deitava do meu lado. Mateus, por favor. A gente pode superar isso. Casais passam por crises piores. Vamos fazer terapia, vamos conversar.
Alguns casais superam, respondi, com uma calma que me assustou. Mas eu não sei se eu quero ser um deles. Não sei se quero lutar por alguém que já me substituiu emocionalmente. Caminhei até o quarto e peguei a mesma mala que usamos na nossa última viagem feliz para a Europa. Raquel me seguiu, as mãos presas ao peito, vendo-me jogar roupas lá dentro sem qualquer ordem. Para onde você vai? Pro Tiago. Ou para um hotel nos Jardins. Tanto faz, contanto que não seja aqui. Por quanto tempo? Fechei o zíper e a encarei. Não sei, Raquel. Sinceramente, não sei se eu volto. Ela desabou em choro novamente, mas as lágrimas dela não me alcançavam mais. Pareciam uma performance tardia. E o Adriano? Perguntei na porta. Vai correr para os braços dele agora que o caminho está livre? Não. Claro que não. Eu te amo, Mateus. Nunca parei de te amar, mesmo quando me perdi. Isso não é amor, Raquel. O amor não busca audiência externa quando o palco principal fica silencioso. O amor não esconde mensagens. O amor não dança colado com um estranho enquanto o marido assiste da sombra. Peguei minhas coisas no banheiro e saí. 10 minutos depois, eu estava colocando a mala no porta-malas. Raquel estava na varanda, abraçada a si mesma, uma figura pequena e desolada contra a imponência da nossa casa em Alphaville. Por um microsegundo, a vontade de voltar e abraçá-la me atingiu, mas a imagem dela rindo no ouvido do Adriano no Hotel Unique foi o antídoto imediato. Entrei no carro e dei a partida. Vi a figura dela sumir pelo retrovisor conforme eu deixava o condomínio. Quando peguei a rodovia Castelo Branco de volta para o caos de São Paulo, meu celular vibrou. Era o Tiago. E aí? Como foi o round? Digitei rápido. Ela confessou. O buraco é mais embaixo. Estou voltando para aí. Preciso de uma cerveja e de silêncio. A resposta veio em segundos. Porta aberta, geladeira cheia. Vem tranquilo, irmão. Pela primeira vez em 24 horas, senti um sopro de gratidão. Eu estava quebrado, sim. Mas eu não estava sozinho. E agora, pelo menos, eu conhecia o tamanho da ruína que precisava reconstruir ou abandonar de vez. O quarto de hotel havia se tornado meu bunker, minha zona de exclusão. Depois de 3 dias no sofá do Tiago, percebi que precisava de mais do que apenas um teto emprestado, eu precisava de um vácuo. O hotel no Morumbi não era uma joia da arquitetura, mas oferecia o anonimato de que eu carecia. No lobby, entre homens de negócios e turistas de passagem, eu podia me perder. Todas as noites, eu me sentava no bar e pedia um uísque puro, observando o movimento e contemplando, em silêncio, as ruínas fumegantes do meu casamento de 12 anos. A Raquel não desistia. Ela mandava mensagens diariamente, em um ciclo que alternava entre pedidos de desculpas em prantos, atualizações triviais sobre a saúde do Thor e súplicas desesperadas por uma brecha. Eu respondia apenas às questões práticas, mantendo um muro de silêncio hermético. No fundo, eu sabia que aquele silêncio a estava torturando, e uma parte sombria de mim extraía um prazer amargo disso. Talvez a punição fosse o único diálogo que eu conseguia manter naquele momento. Uma semana após a minha saída, o celular brilhou com o nome do Tiago. Atendi no primeiro toque, ansioso por uma voz que não carregasse o peso da culpa. E aí, sumido? Atendi, tentando soar mais estável do que me sentia. Só liguei para checar o pulso, ele disse. 2 dias sem sinal de fumaça. Como você está? Sobrevivendo, Tiago. Um dia por vez, entre cafés ruins e uísques caros. A Raquel me ligou hoje cedo. Ele soltou a informação com cautela. Eu me empertiguei na poltrona do bar. O gelo do meu copo tilintou. O quê? Por que ela te ligou? Ela está em frangalhos, cara. Disse que você mal responde, que ela não sabe se você está bem ou se foi para outro estado. Ela queria saber onde você está. E você contou? Não,
Tiago respondeu com firmeza. Eu disse que não sou seu rastreador. Mas, Mateus, sejamos francos. Você não pode viver nesse hotel para sempre como se estivesse em um exílio. São Paulo é grande, mas não tanto. Ele tinha razão. A realidade estava batendo na porta. Contas a pagar, o escritório cobrando prazos dos projetos das torres, e a decisão inevitável sobre o destino da nossa vida em comum. Eu tinha tirado uma licença alegando problemas familiares, mas o tempo da mentira estava expirando. Eu sei, suspirei, fechando os olhos. Só não me sinto pronto para o embate. Entendo perfeitamente. Mas tem outra coisa que você precisa saber. Tiago hesitou, o tom de voz mudando para algo mais sério. Eu dei uma sondada naquele e-mail da fundação. Tenho uns contatos no setor financeiro que circulam por lá. Perguntei sobre o tal Adriano. Meu aperto no telefone se tornou doloroso. E o que descobriu? O cara é um predador, Mateus. O histórico dele é um padrão. Ele já foi pivô de confusão com outras duas mulheres envolvidas na fundação, ambas casadas. O boato é que ele não busca romance, ele busca o desafio de desestabilizar o que parece sólido. Uma fúria fria, quase glacial, se instalou no meu peito. Então ela é só mais um troféu na estante dele? Perguntei, a voz falhando. Parece que sim. Achei que você precisava saber que o inimigo não é um cavaleiro apaixonado, é só um oportunista. Desliguei o telefone e encarei o fundo do copo. A revelação do Tiago mudou a química da minha raiva. Se o Adriano era um predador barato, a responsabilidade da Raquel não diminuía, pelo contrário, tornava a queda dela mais patética. No entanto, aquilo clareou o foco. O problema nunca foi o Adriano. Ele foi apenas a rachadura por onde a água infiltrou. O problema era o que nós tínhamos permitido que acontecesse com o nosso casamento antes mesmo dele aparecer. Peguei o celular e, pela primeira vez em dias, digitei o número dela. A chamada não completou o primeiro toque e ela atendeu imediatamente. Mateus? Amanhã, às 19 horas. Naquela cafeteria na Rua dos Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho. Terreno neutro. Precisamos conversar. Eu estarei lá. Estarei lá de qualquer jeito. Obrigada, Mateus. Cheguei 15 minutos antes. Escolhi uma mesa ao fundo, longe da vitrine. Pinheiros naquela hora estava no auge do movimento do happy hour, e eu queria que o barulho das conversas alheias abafasse o nosso possível desastre. Raquel entrou pontualmente. Ela parecia ter murchado na última semana. O vestido, antes justo, parecia sobrar. Não havia maquiagem para esconder as olheiras profundas e o cabelo estava preso de qualquer jeito, uma antítese da mulher impecável do Hotel Unique. Ela se aproximou com a hesitação de quem entra em um tribunal. Obrigado por vir, ela disse, a voz quase inaudível. Quer um café? Perguntei, protocolar. Não, obrigada. Estou com o estômago fechado. Ela começou a girar a aliança, um tique nervoso que eu conhecia desde o altar. Ficamos em silêncio por um longo minuto, o ar pesado entre nós. Você teve contato com ele? Perguntei, direto na ferida. Ela não desviou o olhar. Ele ligou. Mandou mensagens dizendo que estava preocupado. Eu não respondi a nenhuma. Bloqueei o número dele hoje de manhã. Por quê? Achei que ele fosse o seu refúgio, o cara que te fazia sentir importante. Raquel estremeceu, e uma lágrima solitária escorreu. Porque eu percebi o que ele realmente estava fazendo. Eu fui ingênua, Mateus. Eu buscava atenção e ele buscava uma conquista. Eu pesquisei, eu vi o que dizem dele. Eu me sinto suja. Não por ele, mas por ter trocado o que tínhamos por algo tão vazio. E o que nós tínhamos, Raquel? Perguntei, debruçando-me sobre a mesa. Porque, se fosse tão bom, não haveria espaço para um Adriano Mendonça entrar. A honestidade dela foi um golpe inesperado.
Nós nos perdemos no conforto, Mateus. A gente parou de se olhar. Você se tornou um excelente arquiteto e eu uma ótima profissional de RP, mas deixamos de ser um casal. A gente virou sócio de uma vida. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Havia uma parcela de culpa que eu tentava ignorar, mas que agora se tornava inegável. Eu sei que fiquei ausente, admiti, a voz mais baixa. Me enterrei naquelas torres comerciais como se elas fossem o centro do universo. Eu deveria ter escutado o que você não estava dizendo em vez de deixar você procurar tradução em outro lugar. Ela soluçou, cobrindo a boca com a mão. Então, o que a gente faz agora? Onde isso nos deixa? Eu tinha passado as noites no hotel pesando cada ano, cada memória de Ilhabela contra a imagem dela nos braços daquele homem. A traição emocional é um veneno de ação lenta, ela corrói a confiança antes mesmo do toque físico. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Raquel. A imagem de vocês dois no Unique é algo que eu ainda não sei como apagar da minha mente. Fiz uma pausa, sentindo nó na garganta. Mas também percebi que não estou pronto para incinerar 12 anos de história sem tentar uma última coisa. Os olhos dela se iluminaram com uma esperança cautelosa. O que você quer dizer? Quero tentar. Mas não é um retorno para casa amanhã. Não há promessas, não há perdão imediato. Vamos estabelecer limites claros. Terapia de casal, individual, e transparência absoluta. Eu vou continuar no hotel por mais um tempo. Preciso desse espaço para saber se o que sinto é vontade de reconstruir ou apenas medo de ficar sozinho. O alívio inundou o rosto dela, mas ela assentiu, respeitando a severidade do que eu oferecia. Não era uma reconciliação, era uma suspensão de hostilidades. Uma porta entreaberta em vez de uma trancada concorrente. Saímos da cafeteria para a noite fresca de Pinheiros. São Paulo continuava pulsando ao nosso redor, indiferente ao nosso drama miúdo. Sob a luz amarelada de um poste na calçada, Raquel parou e me olhou. Eu te amo, Mateus. Eu sei que sou vazio agora, mas eu nunca parei de amar você. Eu só me perdi no caminho. Eu não respondi. Não consegui dizer que a amava de volta. O eu te amo estava preso sob os escombros. Mas, pela primeira vez em dias, a raiva não era a única coisa que eu sentia. Havia um cansaço mútuo, uma vontade de, quem sabe, encontrar um novo terreno para construir algo que não caísse com a primeira tempestade. Eu te ligo amanhã, eu disse. Caminhei sozinho até o meu carro, sentindo o vento frio no rosto. Sabia que o caminho à frente seria doloroso e incerto. Mas, às vezes, as escolhas mais difíceis não são as que terminam tudo, mas as que nos obrigam a continuar escrevendo, mesmo quando a caneta parece ter ficado sem tinta. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.